muito claro diante de nós. E nós vamos avançar no nosso estudo, buscando as Escrituras para responder a seguinte questão, que é essencial para o nosso estudo. Qual é o significado, ou quais são os significados dos termos predestinação e eleição? Predestinação e eleição. Quais são esses significados? Antes nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Senhor, nós glorificamos e honramos o Teu nome, reconhecemos o Senhor como Deus da palavra, por isso temos a Tua palavra aberta diante de nós. Pedimos então que o ministério que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas, iluminando as nossas mentes, possa, Senhor Deus, ter espaço aqui nesta manhã, nessa classe especial de escola bíblica, para que possamos desenvolver, crescer, amadurecer sobre a Tua palavra, Pai. E sobre esse assunto controverso há alguns séculos, mas que o Senhor nos dê nesse dia, não a controvérsia, mas a certeza que a Tua palavra, a Tua palavra, ela dura para sempre, ela é bendita, ela é autoridade sobre as nossas vidas. Então nos direciona, nos capacite, nos santifique e abra a mente das nossas mentes, a mente do Teu povo, para que possamos compreender a Tua palavra nessa manhã, o que nós oramos no nome de Jesus, amém. O importante é, eu sei que muitos irmãos já têm seu ponto de vista solidificado, então essa não é uma disputa entre batistas e não batistas, é uma observância da palavra de Deus. Então eu iniciei perguntando quais são os significados dos termos predestinação e eleição. O que esses termos apontam para o quê? Afinal, essa eleição é para o quê? Então eu sugiro a vocês a leitura ou estudo, por exemplo, o professor Walter Cunha, irmão do nosso irmão Lorival, ele escreveu 2 volumes tratando sobre o assunto predestinação e livre-arbítrio, e fala sobre a harmonia deles, que eles não estão em oposição nas Escrituras, mas eles são harmônicos. E tem uma coisa muito interessante, dentre tantas, dentro do livro, que diz respeito ao Salmo 139. E ele fala sobre o Salmo 139 porque os termos estão lá. No Salmo 139 nós temos eleição, no Salmo 139 nós temos predestinação, mas em momento algum eles estão ligados à salvação, eles estão ligados ao nascer. E a observação aqui é do professor Walter, e ele diz o seguinte: imagine você sentado aí, pergunto, você acha que você é eleito? Você é eleito? Eleito para quê? Antes, você foi eleito para quê? Antes, você foi eleito para quê? Para nascer. E por que você foi eleito para nascer? Onde se deu a eleição? Porque no momento da concepção, era você e mais? Não. Era você e mais outros milhões de espermatozoides. Quem chegou lá? Você. Quem que é o eleito? Você. Porque se não fosse você, não seria você. Seria um outro ser, que não você. Então ali já começa na concepção. Então é só a ideia ali, que nós vamos observar nas Escrituras, a ideia de eleição, de predestinação, predeterminação, e não tem ligação com salvação. Tanto que no verso 16 do Salmo 139, tem a palavra escolhido lá, tem a palavra predeterminado lá, tem a palavra, inclusive a palavra determinado no português, acho que é a maioria das versões aí. Abra lá, Salmo 139, verso 16, só para fechar o parênteses aqui com o texto, para depois dizer também qual é a palavra no original aí.
139:16. Vamos ouvir. Quem pode ler aí a versão que vai ser lida? Não vai aparecer aqui na tela, não. Então é aí na sua Bíblia mesmo. Então alguém precisa ler. Pronto. Quando? Muito bem. Então, vamos pensar assim. Nas Escrituras, os termos ou o significado básico dos termos predestinação e eleição é o mesmo. Eu vou repetir. Nas Escrituras, o significado básico dos termos predestinação e eleição é o mesmo. E eles então fazem menção a quê? Quem pode ler, ou vamos ler em conjunto, que fica bom assim. Qual o significado de predestinação e eleição? Vamos juntos? Ou a função, mais do que o significado, qual é a função dos dois termos? Vamos lá? Indicar de antemão para uma bênção ou um propósito especial. Assim, biblicamente, a eleição e a predestinação nunca se referem à salvação. E aí que o seu lado reformado salta dentro de você e pergunta: então, pastor, se refere a quê? Quando você encontra os dois termos aplicados no Novo Testamento, os termos se referem aos dois propósitos de Deus. Para as duas palavras, quais são? Os dois propósitos. O primeiro está em Efésios 1:6. Efésios 1:6, que também não vai aparecer na tela. Os dois propósitos para os dois termos, para as palavras. Primeiro propósito, Efésios 1:6. Alguém vai precisar ler também, não vai aparecer aqui não. Esse para é sempre propósito. Qual o primeiro propósito? Porque ele fala no verso 5 do propósito. O predestinação está no verso 5. No 4 é a escolha, no 5 é predestinado e no 6 é o propósito. Qual é o propósito da eleição da predestinação? Qual é? Para o louvor da sua glória. Da glória de quem? Da glória de Deus. Segundo propósito, a gente vai ler de novo, Romanos 8:29. Romanos 8:29, o segundo propósito. Pronto, ó, os predestinou para propósito. Desculpe, minha irmã, pode completar. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Qual é o propósito? Ser conformado à imagem de Cristo. Só agora uma pergunta: e Jesus é a imagem de quem? Então, confira aí em 2 Coríntios 4:4, só para ficar muito bem assentado biblicamente. 2 Coríntios 4:4. Os quais Deus neste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Só para assentar a divindade de Jesus Cristo. Então, o que nós vimos até agora? Que baseado nisto e baseado nas Escrituras, nós mostramos que os dois termos, biblicamente, você não vai encontrar no Novo Testamento, estão ligados à salvação. Eles estão ligados a dois propósitos: o louvor da glória de Deus, da glória de Cristo, que é Deus, e para ser conformado à imagem de Cristo. Esses são os dois propósitos.
Isso pode ser visto, irmãos, o que eu estou afirmando aí, ou o que está sendo afirmado aí, pode ser visto pelo fato de Deus ter escolhido Israel com um propósito. Por quê e para quê? Ou não por quê, para que Deus escolheu Israel? Qual era o propósito? Qual era o propósito? O propósito então era missional. Missional. É como a EBD. EBD tem propósito missional e não apenas acadêmico. Se for acadêmico, é só para nós estudarmos, sabermos muito e ficamos com esse propósito. Mas se é missional, eu saio daqui e vou aplicar aquilo que eu tenho aprendido. Então o propósito de Deus era missional com Israel. Veja, se você já leu esse verso num outro lugar, só que aqui está no Antigo Testamento. Lê comigo, vamos junto? E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. A eleição de Israel é um fato assentado. A eleição de Israel envolvia um reino santo, envolvia um reino santo com sacerdotes santos e eles formavam uma nação santa. 3 coisas que são santos: o reino, os sacerdotes e a nação. Um reino, uma nação, vários sacerdotes. Vamos lembrar que a palavra santo aí, que é a palavra kadosh, no hebraico, kadosh, significa separado. Então, vocês serão para mim um reino separado, de sacerdotes separados, de uma nação separada. Eles seriam separados de quem? Por causa da eleição. Eles seriam separados de quem? A própria Bíblia responde, 19:5 de Êxodo. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o que nós percebemos aí? O que nós percebemos aí? Nós percebemos o quê? Essa palavra propriedade é aquilo que Pedro vai repetir. Pedro lá na carta dele, ele está repetindo Êxodo, o versículo anterior, e ele está repetindo esse versículo, ele está citando lá no Novo Testamento. Ele diz assim: vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusivo ou peculiar. Esse é o sentido. Essa palavra propriedade peculiar aí, propriedade exclusiva de Deus, é algo muito próprio aplicado à eleição de Israel, para assentar o fato. O sacerdócio, lembra? Sacerdotes, vou voltar. Lembra? Ele disse que eles seriam o quê? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vou voltar aqui. O sacerdócio atuava como? O sacerdote, como ele atuava? Ele era um mediador entre quem? Entre Deus e o povo. E Israel como nação, esse é o propósito da eleição. Israel como eleição, como nação, e por causa da eleição, deveria fazer o quê? Como sacerdotes, eles deveriam mediar a bênção de Deus para o resto do mundo.
Ok, até aqui? Tudo bem com vocês? Vejamos a palavra de Deus. Olha o próximo verso. E ele diz, Isaías 49:6: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação até onde? Até os confins da terra. Para ficar muito claro na interpretação, o ponto ou foco, propósito central desse texto é a missão do servo. Quem é a missão do servo? Foi cumprida por quem? O servo sofredor de Isaías. Foi cumprida por Jesus Cristo. Então, basicamente, na primeira camada, o texto está aplicado no futuro, 600 anos antes, está se aplicando à pessoa de Jesus Cristo que o cumpriria. Porém, na segunda camada, o texto também se aplica à nação de Israel. Se aplica à nação de Israel. Porque a função, o propósito de Israel ter sido eleito foi para que levasse luz para os gentios. Foi para que levasse luz para os gentios. Como o quê? Como o reino sacerdotal. Mas aí, mais tarde, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, quando eles estão numa sinagoga, eles aplicam esse texto para eles mesmos. Isso então, o mesmo texto teve 3 camadas. O cumprimento se dá em Jesus Cristo, a aplicação histórica é para o povo de Israel, depois vem a aplicação para os apóstolos e se cumpre em Jesus Cristo, tá bom? Se cumpre em Jesus Cristo. Então, o que nós chegamos aqui à conclusão? O que Paulo disse para as pessoas? Vamos ler juntos aí, por favor. Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. É aí que os gentios vibram. É aquele verso que nós tratamos semana passada, que os gentios ficam muito alegres ouvindo isso, ok? Pergunta: por que a palavra deveria ser pregada primeiro aos judeus? Por quê? Hã? E olha que a carta de Romanos concorda com isso. A carta de Romanos vai concordar onde? No capítulo 1, no verso 16. Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, o anúncio das boas novas. Por quê? Leia comigo. Porque é o poder de Deus para a salvação de quê? Primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Bom, o Evangelho, já tratamos isso na primeira aula. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Primeiro do... Então por que o judeu precisava ouvir primeiro? Por que o Evangelho salva primeiro o judeu? Ou salvou primeiro o judeu? Porque eles foram, mas se a gente pensar antes da vinda de Jesus, porque eles foram eleitos primeiro. Então a eleição começa por Israel. Mas na visão da patrística, que é aquele grupo de pais da igreja, lá pelo 3º século, Israel perdeu. Israel não tem mais eleição. Ora, se a eleição não pode ser cancelada, ela não pode, e Paulo diz isso em Romanos capítulo 11, versículo 29, o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis. Como é que Israel perdeu? Porque eles rejeitaram o Messias, eles perderam todo o direito. Então você precisa ler de novo Romanos capítulo 11, que o apóstolo Paulo diz assim: Deus rejeitou o seu povo
E ele escreve: de jeito nenhum. Então, meus irmãos, se Paulo diz que Deus rejeitou o seu povo, ele diz: de jeito nenhum. E ele vai falar sobre a oliveira natural, que é Israel, e a oliveira brava. E ele diz assim: vocês gentios, vocês estão se orgulhando de quê? Vocês são oliveira brava. Deus pegou vocês e enxertou vocês na oliveira natural. Os galhos da oliveira natural foram quebrados, os galhos. Mas Deus é poderoso. Se Deus é poderoso para pegar galho de oliveira brava, enxertar na oliveira natural e fazer dar fruto, por que Deus não pode pegar o próprio galho da oliveira natural e fazer com que ele também dê frutos? Eu só estou, gente, mostrando para vocês como certas doutrinas chocam com as Escrituras. E quando uma doutrina choca com a Escritura, eu vou ficar com qual? Com quem que eu tenho que ficar? Com as Escrituras. Ah, mas é defendida pelos doutores fulano, ciclano e beltrano, pelos mestres. Meu irmão, se não falar de acordo com as Escrituras, a Bíblia diz: não há luz neles. Então são certas defesas. Aí você diz: por que precisaram cancelar a eleição de Israel? Motivo político. Enquanto Israel estivesse assim, o poder temporal da igreja não se estabelecia. Precisou-se anular Israel para que o poder político da igreja, que foi dominando. Não é a igreja baseada nas Escrituras, não, é baseada no poder político, juntando com os imperadores para que pudesse se valer. É que às vezes, irmãos, eu posso parecer um pouco duro, crítico, mas tem umas coisas que a gente ou aceita certa versão e compra o pacote pronto, ou nós temos uma versão crítica para começar a perguntar certas coisas. Porque às vezes as pessoas repetem as coisas, acham lindo. É assim. Eu não sou contra a reforma protestante, comemorada agora no dia 31 de outubro. Eu só tenho alguns questionamentos, porque Martinho Lutero colocou naquela porta do castelo de Wittenberg 96 teses. O que é uma tese? O que é uma tese? Vocês que fazem parte da academia, o que é uma tese? Agora, eu estou defendendo o quê? Um ponto de vista. O que eu não posso é pegar teses e considerá-las que Martinho Lutero colocou lá, ainda que ele estivesse. Das 96, só encontraram 5 que tivessem alinhada com as Escrituras. Eu concordo com elas. Eu não sou contra os 5 solas das Escrituras. A partir de hoje à noite eu vou pregar em cada uma por cada domingo. Começando hoje somente pela graça. São 5 solas. Eu não sou contra. É que historicamente a gente junta tudo. A gente pega a reforma protestante de 1517, já junta com os movimentos que vieram depois, e como se fosse uma coisa só. Não é. São coisas absurdamente diferentes. São coisas que precisam dar o espaço. Ele diz: não está entendendo nada, hoje o pastor está meio enrolado. Deixa eu te contar. Quando Martinho Lutero pregou as teses lá, ele era o quê? Ele era um monge. Então monge, ele servia a uma ordem. A uma ordem o quê? Católica. Pergunto: quando Martinho Lutero deixou de ser católico? Quando ele deixou de ser católico? Diz, pastor, o dia que ele pregou as teses, ele já não era mais católico. Não. Errado. Mas como assim? Eu estou afirmando. Historicamente, Martinho Lutero criticou
o formato da igreja, mas a intenção de Martinho Lutero era reformar a igreja católica, nunca sair dela. A intenção dele era reformar a igreja católica. Você sabe quando é que ele foi, de 17, quando ele foi realmente retirado do clero? Ele ficou 4 anos ainda no clero. Ele só foi excomungado em 1521. Passou 4 anos como sacerdote, não concordando, é claro, mas ele continuou dentro do sistema. É só isso que eu quero que você pense. Porque parece que naquele dia não tinha luz nenhuma e só ele pregar as teses. E você sabe por que é o castelo de Wittenberg? Porque ele dava aula, ele era professor lá, nesse lugar na Alemanha, era uma faculdade. Ele fez isso na faculdade. Foi um movimento que nasceu dentro da faculdade. Ótimo, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas atribuem a este momento que não tinha luz. Irmãos, tinham tantos movimentos de pessoas fiéis às Escrituras, perseguidos. Não é que não tinha luz. O formato oficial de igreja estava inundado de trevas, inundado de corrupção. Ele é a voz que se levanta no meio da corrupção para dizer: chega, basta de vender perdão para construir as grandes catedrais da Europa. Basta de vender um lugar no céu e cobrar por isso aqui na terra. É esse basta que ele dá, para deixar muito claro para os irmãos, tá bom? Porque senão a gente conecta tudo, é tudo uma coisa só. Não é. Certinho? Então, olha que interessante, a reforma protestante foi feita por um católico. Diz: não, pastor, sim, historicamente a reforma protestante foi feita por um católico, que continuou dentro do sistema. E se ele não tivesse sido excomungado, ele teria permanecido. Mas veja só, quando eu trago agora na questão batistas, porque a palavra batistas, os batistas sempre tiveram uma péssima fama. Uma péssima fama. A péssima fama que eles têm era que eles insistiam em batizar adultos. Adultos. E isso foi considerado, desde lá de trás, pela Igreja Católica, e depois assumido pelos reformados, como Lutero e Calvino. Tanto que Calvino, quando ele vai para Genebra, na Suíça, a lei em Genebra é passível de expulsão da cidade, e morte e cadeia, quem falar, pregar que se tem que batizar adultos. Isto é uma heresia, batizar adulto. Por quê? Porque esse sistema dizia que tinha que batizar as crianças. Então se tornou uma lei, porque eles criam na regeneração batismal. O novo nascimento se dava pelo batismo. E criança que não era batizado, os pais não eram aceitos no meio. Você acha que mudou isso hoje? Você acha que mudou? Continua igual, o mesmo pensamento. Então, feito essa, desabafei. Brincadeira. Pronto. Olha, os reformados já até descruzaram o braço, graças a Deus. E meu irmão, os judeus foram eleitos primeiro. Eu fiz todo esse preâmbulo, essa introdução, esse parênteses para mostrar como é absurdo você deslocar um povo quando Deus diz que ele é eleito. Por questões políticas, religiosas, você diz aquele povo não é mais bem-vindo. Então, apesar de eleita, aqui que está a grande questão. Apesar de eleita, a nação deveria ouvir, acolher e crer na palavra de Deus para a salvação, como os gentios também. Ser eleita como nação não significava
estar salva. É isso que nós precisamos ter muito claro diante de nós. Eleição não significa automaticamente salvação. Nunca, 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 nunca. Vejamos a Bíblia. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Atos 3,47 é Paulo falando. O que ele diz aqui? Que Deus escolheu judeus e gentios com um propósito. Judeus e gentios foram escolhidos com um propósito. Vamos avançar. Pode ler comigo agora. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Agora vem o propósito. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para o louvor da sua glória. Propósito de Deus. Então, Deus escolheu judeus e gentios com um propósito. Qual é o propósito pessoal e especial para o qual judeus e gentios foram predestinados? Vamos, eu disse que a gente ia ler de novo. Sabemos que Deus faz todas essas coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus para judeus e gentios é que eles se tornassem semelhantes a Jesus. E qual é a bênção? A bênção que Deus planejou desde a eternidade passada como herança para aqueles que se tornariam seus filhos pela fé em Jesus Cristo. Deus planejou uma bênção assim? Planejou. Olha o que diz as Escrituras aí em Efésios 2,7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos, judeus e gentios, como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Irmãos, isso vai nos conduzir, nesta manhã, ao texto essencial que trata sobre eleição, em Efésios 1. Em Efésios 1. E para isso, nós trataremos nessa manhã sobre a gramática. Gramática do texto e as suas aplicações. Por que nós vamos tratar na gramática? Olha a tela, leiam a tela, por favor. Capítulos do livro de Efésios nos ensinam sobre a eleição divina de Israel, antes da fundação do mundo. Efésios 1,4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para propósito, sermos santos e sem culpa diante dele. Qual o propósito? Deus escolheu em Cristo para quê? Para quê? Aí vem o apóstolo Paulo e confirma as escrituras sobre a eleição de Israel com o propósito de separação. Ser santo, lembre-se, é um propósito de separar-se das outras nações. Vejamos. Olha o que diz aí. Vocês são um povo santo, Deuteronômio, viu? Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor. Já vou mostrar Paulo, tá bom? Eu citei uma coisa e mostrei outra. Eu vou buscar a base lá no Antigo Testamento, para depois dizer como que Paulo confirma isso. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, vamos comigo, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Onde está a confirmação disso? Antes, uma outra pergunta. Eles foram predestinados para a adoção
como filhos de Deus. Primeiro como um povo separado e depois para serem filhos adotivos de Deus. Era que eu já vou mostrar. Vamos chegar lá. 1:5. Ele nos predestinou... desculpa. É aqui. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Está escrito na sua Bíblia, beneplácito. Onde essa verdade é confirmada nas Escrituras do Novo Testamento? Aí sim, agora eu vou até a carta de Romanos, capítulo 9. Quer ler comigo? Eles são o povo de Israel. A partir de agora, só uma interrupção aqui. Paulo vai apontar 8 bênçãos, 6 estão aqui, as 2 últimas estão no verso 5. Tem 8 bênçãos que ele diz que Deus derramou. Lembra? O propósito da eleição, da predestinação é indicar para uma bênção, para um propósito ou para uma bênção especial. Ele alistou 8. Venham comigo. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Qual a primeira bênção? Ser filho adotivo de Deus. Segunda bênção, ele lhes revelou sua glória. Terceira bênção, fez uma aliança com eles. Quarta bênção, deu a sua lei. Quinta bênção, e o privilégio de adorá-lo, o culto. Sexta bênção, de receber as suas promessas. Israel se tornou assim herdeiro das promessas de Deus e o povo preparado para a manifestação do Salvador, o Messias, que se tornou homem e nasceu em qual nação? Nação de Israel, sendo um judeu. Por isso que Paulo apontou essas 8 bênçãos que Israel havia recebido de Deus, por causa da sua eleição. O que moveu Deus nessa escolha? O que moveu Deus nessa escolha? Deus escolheu Israel por quê? Não é a causa, mas o que moveu Deus? E parte do próprio Deus. Mas o que moveu Deus? O amor dele. O amor de Deus moveu a sua escolha soberana. Isso tem na Bíblia? Claro. Escute aí, Deuteronômio 10:15. Quem lê aí? E no entanto, Deus escolheu seus antepassados para amá-los. E escolheu vocês, descendentes dele, dentre todas as nações, como hoje se vê. Irmãos, para afirmar a eleição de Israel, que tornou a nação e se tornou a nação e o povo escolhido de Deus, o apóstolo Paulo usa no capítulo 1 de Efésios, dos versos 3 a 12, agora vem a gramática. Efésios 1, do verso 3 ao 12, ele usa o pronome nós. Nós. E nós se refere aos judeus e a Israel. Você diz, não acredito, não aceito. Espera aí que eu vou te mostrar gramaticalmente. Aí você vai fazer a comparação e a ponderação, tá bom? Deus tinha um propósito eterno ao fazer essa escolha. Vou ler com vocês. Efésios 1:11. Está dentro do nós ainda. Além disto, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Deus tinha um plano e era eterno quando Ele fez a escolha dele, segundo a sua vontade. Qual era esse plano? Qual era o plano? Ou o propósito de Deus? Quando ele escolheu Israel, qual era o plano dele? O verso 12 de Efésios responde:
O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, lembra? Primeiro a pregar o Evangelho, a palavra tinha que ser primeiro pregada a eles, porque eles foram os primeiros a confiar em Cristo. Louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Israel se tornou herdeiro das promessas de Deus. Israel se tornou o povo preparado para a manifestação do Messias, o Salvador. As duas últimas bênçãos está em Romanos 9:5. As duas últimas bênçãos, dentro que eu não disse que eram 8, eu mostrei 6, as duas últimas aqui. Do povo de Israel vem os patriarcas, 7ª bênção, e o próprio Cristo, Messias, quanto à sua natureza humana, era o quê? Israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, é digno de louvor eternamente. Amém. Glória a Deus. As duas últimas bênçãos recebidas por Israel por causa da sua eleição. Israel recebeu 8 bênçãos porque foi eleito. Mas você está sentado perguntando assim, e nós? Você só vai falar de Israel? Não. Eu só quero estabelecer, porque se Deus é soberano na sua escolha, como é que ele volta atrás e diz que Israel não é mais eleito agora? É só a igreja. E a igreja foi constituída de quem? Desde o seu princípio. De judeus e gentios. Então, Israel ser eleito não significa que ele está salvo, significa que ele precisa ouvir o Evangelho, ele precisa se voltar para Deus e ele precisa crer. Os gentios. O apóstolo Paulo, ele trata com os gentios na mesma carta de Efésios, irmãos. Trata com os gentios no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 13. Mas tem uma troca de pronomes. É por isso que eu digo que gramaticalmente a gente interpreta a Bíblia também. Do 3 ao 12 é nós. No 13, vós. E ele diz assim, 1:13. Vamos ler comigo aí para que você tenha plena convicção do que eu estou falando. Em quem também vós. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele... por que tem também crido? Porque ele já falou do grupo que tinha crido primeiro. Também crido. Esse também é interessante por causa disso, meu irmão. Para confirmar, da mesma forma que nós havíamos crido, vocês também creram. E fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a palavra também aí demonstra que os gentios creram em Cristo da mesma forma como os discípulos judeus haviam feito primeiro. Assim, irmãos, os gentios que não estavam entre o povo escolhido e eleito de Deus, quando colocaram a fé em Jesus Cristo, foram eleitos também como povo de Deus. Eu vou ler o próprio Efésios 2:11 agora. E a prova aí que o vós se refere aos gentios. Leia aí. Ainda que aí eu coloquei na NAA que é vocês. Mas se você olhar na sua Bíblia, aí está vós. E não esqueçam que vocês, quem? Gentios. Eram chamados de quê? Incircuncidados. Por quem? Pelos gentios que se orgulhavam do quê? Da circuncisão. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Irmãos, para muitos, o batismo é o que a circuncisão era no Antigo Testamento para os judeus. O acesso ao povo de Deus, para fazer parte da promessa e da aliança. Tem gente que faz isso, acha que faz isso através do batismo. Então, Efésios 2:12, agora vou convidar você a ler aí, com voz forte. Naquele tempo, vocês gentios, aqui o vocês é para os gentios, vocês viviam como? Afastados de Cristo. Não tinham os privilégios, as bênçãos do povo de Israel, lembra? Lei, culto, adoração, patriarca, não tinha nada disso.
e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo como? Sem Deus e sem esperança. Próximo verso. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam como? Distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Irmãos, assim judeus e gentios foram abençoados, alcançados pela pregação do Evangelho e creram nas boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eles, judeus e gentios, formam o corpo de Cristo como herdeiros da mesma promessa. Vejamos o próximo verso. Efésios 3:6. Leiam comigo, vamos ler, que a gente está chegando no final, estamos finalizando, quase lá. E este é o segredo revelado, tanto gentios como judeus que creem nas boas novas, no Evangelho, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Portanto, e agora eu vou finalizar. Portanto, a palavra escolhido ou eleito aparece 23 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes? Aparece nos Evangelhos, aparece no livro de Atos, aparece nas cartas de Paulo, aparece nas cartas de Pedro e aparece também em Apocalipse. Sua distribuição mostra 3 horizontes principais. Essas palavras, 23 ocorrências, estão ligadas a quê? Número 1, a Jesus como servo escolhido do Pai. Você encontra isso nos Evangelhos, dizendo que Jesus é o servo escolhido. É a palavra aí, eleição, está aplicada a Jesus. Segundo, se refere também ao povo de Deus, judeus e gentios reunidos em Cristo. Terceiro, se refere a seres angelicais na presença de Deus. Aí eu termino e transfiro a palavra ali para a nossa ministra. Assim, concluindo, a eleição leia comigo, o cumprimento dos propósitos da aliança de Deus, que começou com Israel e tem sido levado avante através da igreja. Lembrando que igreja é constituída de judeus e gentios. Para nós que temos uma visão escatológica, tem 2 visões escatológicas. Tem uma visão escatológica que não atribui nada mais para Israel. Ela é baseada numa teologia chamada teologia da substituição. A igreja substitui Israel. Então tudo que era para Israel, a igreja ficou com ela. Nós somos de uma visão escatológica que diz que Israel é Israel, igreja é igreja, ainda que igreja seja constituída de judeus e gentios. Chegará o tempo que Deus vai trabalhar com Israel, baseada nas Escrituras, principalmente Romanos 9, 10 e 11. Porque Paulo diz isso, que Deus vai trabalhar com a nação de Israel de forma específica. Então, nós somos dessa linha. Deus te abençoe grandemente, Deus continue cuidando de você, derramando graça e bondade dos altos céus. Não sei se eu criei mais confusão do que expliquei a eleição, mas de qualquer forma, o propósito foi cumprido. Porque se você ficou confuso, você vai estudar mais, você vai querer mais, até para dizer, eu vou estudar para dizer para aquele pastor. Estude mesmo, meu irmão. Estude, se aprofunde no livro e depois a gente discute. Úrsula. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que